E aí, povo de Deus, muito bom dia. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Nós estamos hoje no dia 17, hein? Dia 17 de março de 2025. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, esse programa onde nós sempre lemos aqui a palavra do Senhor e comentamos, né, sobre a nossa leitura aí diária. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar um like, de deixar um comentário. Se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, não deixe de seguir a gente. Se você já é da casa, então fique à vontade. Nós estamos lendo a carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós chegamos aqui ao capítulo 15. Há uma série de questionamentos que a igreja em Corinto havia feito a Paulo. Essa carta é uma carta-resposta, né, como a gente já disse já em alguns episódios anteriores. E agora nós chegamos no capítulo 15, onde Paulo ele vai tratar a respeito da ressurreição de Cristo, sobre esse fundamento essencial daquilo que nós cremos do Evangelho de Jesus Cristo, que é a sua ressurreição dentre os mortos. Né? Nós cremos num Jesus que é o Filho de Deus, que é Deus, que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, e esse sacrifício na cruz nos redimiu dos nossos pecados, nos justificou e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele ressuscitou e então essa é um pilar essencial daquilo que nós cremos dentro do cristianismo. Então Paulo ele vai, provavelmente ali na igreja em Corinto, os irmãos estavam com algumas dúvidas a respeito disso, alguns questionamentos, alguns grupos estavam ali já aparecendo, falando que não havia ressurreição dos mortos. Então Paulo ele vai enfatizar aqui, através, obviamente, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos, cremos, entendemos que o que nós vamos ler aqui é a pura palavra de Deus, aquilo que Deus ele determinou, aquilo que Deus ele quis deixar para nós como instrução. Então, se a palavra diz que ele ressuscitou, nós cremos que ele ressuscitou. Amém? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, acho que você já percebeu que eu estou meio gripado. Essa segunda acordei meio gripado, mas vamos lá. 1 Coríntios 15 diz assim, ó. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhe transmiti foi o que eu recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Obviamente que esse adormecido aqui, ele está falando sobre a morte. Né? Então alguns irmãos que viram o ministério de Cristo e a sua ressurreição, alguns deles já morreram na época aqui de Paulo, né, que ele está escrevendo aos Coríntios, mas tem uma coisa que nós, infelizmente, ou felizmente, enfim, nós não temos mais, mas nesse contexto aqui de Paulo, nessa época, alguns dos irmãos em Corinto ainda poderiam, se quisessem, viajar até Jerusalém ou outros lugares e falar com testemunhas oculares. Pessoas que viram o ministério de Cristo, que viram ele ser crucificado na cruz e que depois que ele foi crucificado, viram ele ressurreto. Então, olha que é interessante, né, a gente pensar nisso. Nessa época, alguns daqueles da igreja em Corinto e das outras igrejas, obviamente, ali daquela área, poderiam estar em contato com pessoas que viram, de fato, Jesus ressurreto, né? E nós, que estamos, obviamente, há quase 2000 anos aí depois, felizmente a gente não tem a gente não vai ter essa capacidade, né, de falar com uma testemunha ocular que viu de fato Jesus ali depois que ele ressuscitou, mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que é aquele que coloca em nós essa certeza, essa convicção de uma coisa que aparentemente é uma loucura, e realmente para o mundo isso é uma loucura, mas para nós que fomos salvos por ele, pelo Espírito Santo dele, nós cremos de fato que ele ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus. Então, versículo 7. Depois apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos.
Depois deles, apareceu também a mim como um a que nasceu fora do tempo. Pois sou o menor dos apóstolos e nem sequer mereço ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenham sido eu, quer tenham sido eles, isto é o que pregamos e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou. Não ressuscitou a Cristo. Versículo 16. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Como esse versículo ele é importante, essencial e como eu amo esse versículo. Se é somente para essa vida que nós temos esperança em Cristo, nós somos de todos os mais dignos de compaixão, porque quando a gente olha para o mundo ao nosso redor, para essa vida, quantas maldades que nós vemos, quantas calamidades, quantos seres humanos fazendo maldades com outros, com pessoas inocentes, com crianças, enfim, tantas coisas que nós vemos ao nosso redor. Então, se o evangelho é simplesmente para uma vida boa nessa vida, nós somos totalmente dignos de compaixão. Então, o evangelho, apesar de em alguns lugares, infelizmente, ser pregado, é apenas um evangelho que te empodera para essa vida, mas o evangelho verdadeiro, ele está falando de uma vida eterna, de algo depois daqui, de algo que é grandiosamente, de algo que é plenamente muito melhor, muito mais perfeito do que esse lugar que nós estamos aqui hoje. Então, obviamente que o evangelho ele tem efeito para essa vida, há coisas, né, obviamente aqui na nossa vida terrena, para a gente viver, para a gente passar, enfim, mas o evangelho, o seu ponto crucial e fundamental é um Cristo que nos livrou dos nossos pecados para nos dar acesso agora a uma vida eterna com o nosso Pai, né, onde não haverá mais tristeza, nem choro, nem essas maldades e calamidades que nós vemos aqui na Terra. Então, se é somente para essa vida que nós temos esperança, somos totalmente dignos de compaixão. Isso é uma verdade. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier os que lhe pertencem. Então virá o fim, quando ele entregar o reino de Deus, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus. Que tudo submeteu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe tiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por eles? Também nós, por que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrenta a morte. Irmãos, isso digo pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra.
Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou a cada espécie de semente, dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outras, aves outras e os peixes outras. Há corpos celestes, há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas. As estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Esse paralelo do primeiro Adão e o último Adão, o primeiro é o primeiro mesmo de Gênesis e o último é Cristo, Jesus Cristo, né? Caso não tenha ficado claro na nossa leitura aqui. Versículo 49. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Quem que é esse homem celestial? Cristo. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo o mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal, de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do seu Filho, Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Glória a Deus. Que nós temos essa convicção aqui da ressurreição. Obviamente que a gente não pode confundir com ressurreição dos mortos com reencarnação. Né? O cristianismo não é... Nós não cremos em reencarnação. Né? Que nós morremos e depois nós voltamos com outro corpo para essa mesma terra, para a gente cumprir algum tipo de penitência ou para a gente ser elevado ao... Não. Mas em ressurreição, nós cremos pelo Espírito Santo. Cremos que Cristo ressuscitou e que nós também ressuscitaremos um dia. Obviamente que eu, você aí que está do outro lado, né, todos nós um dia morreremos. Um dia nós deixaremos de existir nessa terra. Nós seremos... O que é a morte? Né? É simplesmente a separação da nossa parte física natural da nossa parte imaterial, né? Da nossa parte espiritual. E um dia nós sofreremos essa separação, sofreremos a morte, mas seremos ressuscitados. É isso que nós cremos e isso ali na igreja em Corinto, pelo que nós percebemos, estava gerando algumas discussões de como isso vai acontecer, como nós vamos ressuscitar, com qual corpo que nós vamos voltar, será que a gente volta em outro corpo, um corpo de uma criança? E aí Paulo, não, nada disso, meus irmãos. Nós seremos transformados em um corpo incorruptível. Ou seja, um corpo para a eternidade. Um corpo que ele não pertence mais às leis naturais da natureza humana, mas um corpo agora que ele pertence às leis da natureza espiritual. Então, que nós não venhamos perder isso de vista. Por mais que às vezes as coisas na nossa vida elas pareçam estar talvez meio conturbadas, enfim, né? Nós pensando em várias coisas, talvez a sua vida terrena nesse momento ela está totalmente desequilibrada e na nossa vida às vezes nós passamos de fato por momentos assim, só que nós não podemos perder de vista que a nossa pátria é celeste, a nossa pátria é o céu e o que nós vivemos aqui é uma parte, porque aquilo que de fato
nós fomos criados para ser a vida eterna com Cristo, onde nós ressuscitaremos e teremos os nossos corpos transformados e viveremos ali eternamente com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. Aí, apesar do primeiro dia da semana ser domingo, mas segunda geralmente é onde a maioria, né, volta ao trabalho. Então, você tenha uma semana abençoada para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar aqui amanhã mais uma vez juntos, lendo e compartilhando e comentando e meditando na poderosa palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, meu irmão.